CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na empresa franco-brasileira Veja, inicialmente lançada no Brasil com o nome Verte, cujo foco são calçados sustentáveis. Eu converso com a Luciana Pereira, ela é diretora de cadeias produtivas da Veja. Luciana, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. É um privilégio poder estar aqui hoje conversando com você e com os ouvintes da Rádio CBN. Prazer nosso. Lu, eu queria começar nossa conversa te pedindo para você contar um pouco da história da Veja e também da história do nome Verte, que depois foi convertido para Veja. Eu sei que a empresa surgiu depois que os sócios testemunharam condições precárias de trabalho em fábricas da Ásia, da África e também da América do Sul, não é isso? É isso mesmo. Na verdade, a gente está completando agora 21 anos de existência. Então, há 21 anos atrás, os sócios, que é o François e o Sebastian, que continuam hoje ainda na frente da empresa Veja, eles estavam num sabático e eles estiveram durante muito tempo visitando fábricas na Ásia, na África e na América do Sul e identificaram condições de trabalho muito críticas. E aí, quando eles chegam no Brasil, eles começam o sabático deles em Rondônia, eles chegam e conhecem uma cooperativa que tinha acabado de ser fundada com base nos princípios do comércio justo. Eles ficam encantados com todo esse cuidado, com todo esse olhar com relação ao modo de trabalho, que era completamente o oposto daquilo que eles tinham vivenciado. Então, a partir daí, eles começam a pensar que eles sempre gostaram de moda, sempre tiveram muito relacionados com a moda. Então, por que não construir, criar uma marca que produzisse um calçado que tem um único objetivo, que é produzir um calçado que respeite as pessoas e o meio ambiente. Então, a partir daí, eles criam a Veja, que o nome significa veja, de fato, quem são as pessoas que estão produzindo seus calçados, quais são as mãos que estão por trás deles, quanto que elas estão recebendo. E aí, essa marca a gente começa a ganhar corpo. E no Brasil, a gente nasce como Verte, por uma questão legal de nome, já tinha uma marca registrada como Veja. Então que é a revista. Não, era um outro grupo, que não é a revista, e aí eles tinham a patente do nome, então a gente teve que esperar um tempo, até vencer essa patente, e aí no ano passado a gente faz essa virada do nome Verte. Então no Brasil a gente era Verte, para Veja, que é como a gente está no mundo inteiro. Então, a partir desse ano a gente estamos como Veja globalmente, mas sempre foi a mesma marca. Então, inicialmente houve essa indignação com a cadeia produtiva nesses países da Ásia, África e América do Sul, Eles ficaram indignados, procuraram ver de que maneira eles poderiam produzir, contemplando condições dignas de trabalho, gostaram do que viram em Rondônia, mas existe também uma empresa que nos inspirou bastante, que foi a Alter Eco, que é uma marca francesa de alimentos orgânicos e de comércio justo, que está muito presente na Veja. Que é isso mesmo, na verdade, essa foi a grande inspiração para eles, Então, o que está sendo feito com relação ao comércio justo? Isso a gente está falando há 20 anos atrás, E as pessoas perguntam o que é o comércio justo. O comércio justo nada mais é do que reconhecer e valorizar o trabalho de cada pessoa ao longo de um processo produtivo. Então, quem são essas pessoas? O que elas fazem? Qual é a condição de trabalho? Quanto elas recebem? Então, eles se inspiram nesse modelo que já existia na França, chegam no Brasil, conhecem em Rondônia essa primeira cooperativa, e aí eles pensam, por que a gente não trabalha com cooperativas, diretamente, e a gente constrói uma empresa que tenha como princípio o comércio justo. Então, a Veja ela já foi criada há 20 anos atrás, com base nos princípios do comércio justo. E a inspiração veio exatamente nesses 21 anos atrás, na trajetória deles. Leis trabalhistas mais restritivas, que realmente contemplam melhor o trabalhador. É um ponto central. Mas o fato de o Brasil ter matéria-prima abundante para a confecção desses tênis, borracha, algodão, isso pesou na conta da Veja? Na verdade, isso pesou muito, a gente costuma dizer que foi um combo, de 3. Primeiro, a questões da legislação, o fato do Brasil ter uma legislação trabalhista mais rigorosa, que garante, mais protetiva, foi uma questão essencial. Segundo, muita matéria-prima abundante, então a gente tem uma diversidade de matéria-prima e uma quantidade enorme de cooperativas. E terceiro,
um povo, uma população que trabalha e que se engaja. Então, a gente costuma falar que foi um tripé que fez com que a empresa decidisse, de fato, produzir no Brasil. E hoje a gente tem muito orgulho em dizer que 98% da nossa produção, ela é brasileira. A borracha que vem lá da Amazônia, né, natural da Amazônia, como é que vocês conseguem verificar que, de fato, essa extração ali da seringueira não contribui para o desmatamento? Na verdade, a gente tem um orgulho imenso de falar do projeto da borracha. A gente até chama de projeto, porque é um trabalho, primeiro, que a gente olha para a borracha nativa. Então, eu não estou falando aqui de uma borracha plantada, estou falando de uma borracha nativa, então de uma árvore que nasceu no meio da floresta e que ela está esparçada. Então, você tem uma seringueira aqui, você anda 1 quilômetro, você tem outra, você anda 3 quilômetros, você tem outra, então é uma árvore nativa. E a borracha nativa, ela é extraída por famílias que moram no meio da floresta. Então, hoje a gente tem um trabalho com 21 cooperativas em toda a região norte no Brasil. São aproximadamente 2.700 famílias que moram no meio da floresta e que extraem a borracha nativa. E aí a gente tem todo um trabalho junto às cooperativas para garantir que essa borracha está vindo, né, da floresta dessas famílias e também para fazer essa rastreabilidade. Então, a gente tem uma plataforma, que a gente fala que é a plataforma da borracha nativa, que permite com que a gente acompanhe desde a extração dessa borracha no meio da floresta até o caminhar dela até a cooperativa onde ela vai ser processada. Então, é muito bonito. E a gente fala que ela protege a floresta, porque quando você está extraindo uma borracha nativa, para aquela seringueira poder produzir o leite, como eles falam na floresta, ela precisa estar num ambiente conservado, preservado. Eles falam que uma seringueira precisa estar rodeada de mais ou menos 100 hectares preservado. Então, a hora que aquela família está mantendo aquela árvore em pé para extrair o leite, ela está garantindo ali, no mínimo, 100 hectares preservados. Então, no final do dia, essas famílias são os guardiões da floresta. Então, vocês, inclusive, pagam até 4 vezes mais por essa borracha. Exatamente. Na verdade, assim, é até legal a gente falar sobre isso, porque a gente divide o nosso preço em duas formas. Uma é o preço da matéria-prima, então o preço da borracha, e outra é o preço relacionado ao serviço socioambiental que aquela família está prestando para nós como sociedade. Então, a hora que a floresta está ali de pé, conservada, e aquela família não está desmatando para a criação de gado ou para outras atividades, ela está prestando um serviço socioambiental para nós, para o mundo. Então, a gente paga um valor 4 vezes maior que o do mercado, né, considerando esse serviço ambiental, que é uma forma que a gente entende de fato reconhecer e valorizar o trabalho que está sendo feito, entendeu? Então, e aí, esse valor também é muito bonito, ele é dividido em 2. Então, a maior parte vai para as famílias que estão extraindo, mas tem um percentual que vai para a cooperativa, porque essas famílias elas estão organizadas em cooperativas, e a cooperativa é quem faz com que esse movimento, né, ganhe força. Então, esse valor também, uma parte é destinada para a manutenção e para o avanço, né, das cooperativas que hoje não estão olhando só para a borracha nativa. Elas estão olhando para castanha, estão olhando para óleos, estão olhando para outros produtos da Sociobio. Então, é muito bonito de se ver. Esse trabalho segue a mesma linha da exploração do algodão orgânico que vocês fazem lá no Nordeste? Sim, na verdade também é outro trabalho muito incrível. Hoje a gente trabalha em todo o semiárido brasileiro, né, no sertão do Brasil mesmo, com cooperativas e associações de famílias produtoras de algodão agroecológico. E é muito bonito porque aqui eu não estou falando da produção do algodão. Então, quando eu falo que é um algodão orgânico agroecológico, ele é um algodão que ele é plantado com outras culturas. E no contrato que a Veja assina com as famílias, a gente combina que no máximo 50% da área daquela família tem o algodão e o restante tem alimento, porque a gente não quer um monocultivo. Eu não quero uma família produzindo só algodão para a Veja. A gente sabe que é importante a produção de alimento para a realidade, para a alimentação familiar, para a alimentação do município, e o algodão ele entra como um driver econômico. Então, esse mesmo cuidado de olhar para a unidade familiar, de incentivar a produção de alimento, e o algodão ele entra como uma potencial fonte de geração de renda, faz com que a gente novamente tenha esse trabalho muito próximo das cooperativas para fortalecer esse movimento e dando opção para os jovens, para as famílias ficarem aonde elas nasceram e sempre estiveram. É um sistema agroflorestal. É um sistema, mais do que é um agroflorestal, a gente fala que é um agroecológico, mas é um agroflorestal, mas assim, muito numa perspectiva de, então uma família hoje no semiárido, ali planta o milho, o feijão, o arroz, o gergelim e o algodão. Então ele consegue ter uma cesta de alimentos,
ele consegue alimentar a família, os vizinhos, ele consegue vender em feiras locais, ou a gente até fala em bodegas agroecológicas que estão cada vez mais ganhando corpo no Nordeste, né, no semiárido brasileiro. E o algodão vem para Veja e para outras marcas também que acabam comprando esse algodão agroecológico, fortalecendo esse movimento da agricultura familiar. Entendeu? E da agricultura regenerativa. Exato, porque isso é muito importante também. Quando eu estou falando de algodão agroecológico e orgânico, eu estou falando de um algodão que ele é plantado sem químico, sem transgenia, base familiar. Então, agricultura familiar, eu estou falando aí em média de 1,5 hectare, 2 hectares. Então, assim, são áreas muito pequenas, entendeu? E são famílias, por exemplo, esse ano a gente percebeu que estão sentindo muito as alterações climáticas. Então, a gente tinha uma perspectiva de produção para esse ano e não foi atingido metade. Então, são famílias que estão sofrendo muito diretamente, assim, toda essa questão da falta de chuva ou de chover demais. Então, a gente vem cada vez mais juntando força para tentar, né, manter a esperança e fortalecer esse movimento da agroecologia, que é maravilhoso. Eu soube também que os forros de poliéster de vocês são feitos com PET reciclado. E aí eu vou te perguntar como é que vocês conseguem garantir a rastreabilidade desse PET, que é dificílimo. É uma cadeia muito fragmentada, né? A gente brinca que é o projeto mais novo que a gente tem, está completando 4 anos, e foi um desafio para a gente conseguir, né, criá-lo. E isso é muito interessante também, quando a gente pensa numa nova cadeia produtiva, num projeto, a gente desenha junto com as cooperativas, junto com os atores. Então, só para contar um pouco da história, a gente sempre teve um incômodo que o nosso poliéster, ele é certificado, mas ele vinha de fora, e a gente não conseguia ter a rastreabilidade, e a gente pensou, por que a gente então não desenvolve um projeto aqui no Brasil que a gente consiga ter essa rastreabilidade, saber, né, da onde vem, quem está coletando e aonde está sendo processado. Então, há 4 anos a gente começou um trabalho no sul de Minas, com 13 cooperativas de reciclagem, que são organizadas numa rede, e aí, junto com as catadoras e com os catadores, a gente criou esse projeto, que nada mais é as cooperativas, as famílias, as catadoras, elas recolhem as garrafas PETs, elas levam para a cooperativa. Na cooperativa, a gente encaminha para a recicladora, que é onde vai ter a primeira etapa, né, de lavagem e corte desse material. E de lá ela vai para a fiação e depois para a produção de tecido. Então, com isso, hoje a gente consegue garantir que as 120 toneladas, né, de garrafa PET que a gente compra das cooperativas, elas estão seguindo um fluxo que a gente tem toda a rastreabilidade até chegar nos nossos forros. Então, e é muito bonito, porque hoje, se a gente conversa com as catadoras, com os catadores, eles falam que o fato da gente reconhecer e valorizar novamente o serviço e o trabalho deles é algo que é imensurável. Porque muitas vezes eles são muito invisibilizados nas grandes cidades, né? A gente vê muitos catadores, mas ninguém para entender e reconhecer o serviço que eles estão prestando para nós. Maravilha. O couro que vocês usam também nos tênis é curtido com menos produtos químicos e vem lá de propriedades certificadas do Uruguai. Vocês já tiveram uma produção ali no Rio Grande do Sul, mas hoje concentram a maior parte no Uruguai. Exatamente. Na verdade, o couro é a única matéria-prima que a gente tem no Uruguai, em outro país que não no Brasil. E são 2 motivos. O primeiro é que a gente quer garantir que a gente está fora do arco do desmatamento, então a gente quer ter certeza que todo o nosso couro, que ele é utilizado, ele vem de áreas que não foram convertidas, né? Então, está distante do arco do desmatamento. E também porque a gente tem todo esse trabalho com a rastreabilidade, com uma produção orgânica. Então, o couro hoje, ele é um produto de um setor, né, do setor da carne. Então, a gente tem a questão do couro, então tem um trabalho muito forte. Subproduto da carne. É um subproduto da carne. E a gente tem um trabalho muito bonito no Uruguai com parceiros, que a gente consegue ter desde a fazenda, desde o produtor, até o lugar que a gente faz o curtume, né, que a gente faz o artigo, toda a rastreabilidade. Então, a gente sabe exatamente da fazenda que está vindo, do lote que está vindo, qual foi a família. E aí, todo esse cuidado, né, do orgânico que, além de não usar, né, os químicos e questões de remédios e tal, também tem esse olhar para o ecossistema, né? Então, o Uruguai, ele é um pampa nativo, ele é uma área própria para a criação de animal, então o impacto ambiental ele é menor. Então, tem todo esse olhar aí ambiental que faz com que a gente, né, siga nessa batalha da rastreabilidade do couro, que é algo incrível também que a gente está conseguindo fazer. Agora, me chama muita atenção essa minúcia, né? O critério muito detalhado
Vocês foram analisando ali cada aspecto da cadeia produtiva de cada um dos elementos do tênis, fazendo um escrutínio, né, de cada um deles. Interessante isso. É muito legal, assim, em alguns lugares que a gente participa, as pessoas falam, nossa, mas vocês são malucos, né? É isso mesmo. E a verdade, acho que é bem essa, assim, a gente vai olhando quais são as principais matérias-primas, quais são as grandes oportunidades. A gente tem vários projetos que a gente está pesquisando, então a gente tem um olhar muito forte também para inovação, para tecnologia. Então, eu estou aqui falando contigo de 4, 5 matérias-primas, mas a gente está pesquisando mais de 20, assim. Então, é o DNA da Veja, assim, sabe? É o nosso DNA de conseguir, né, ter inovação, ter tecnologia nos nossos produtos, né, melhorar isso e, ao mesmo tempo, garantir esse impacto social e ambiental, que é o que a gente, de fato, né, acredita. A gente brinca que a gente usa a moda como uma força de transformação, sabe? E a gente acredita nisso. Então, é inovação, tecnologia com impacto socioambiental. Já que você mencionou inovação, para onde caminha a inovação na Veja? O que é que vocês estão estudando? O que é que está ali no radar que daqui a pouco vai rolar? A gente tem pesquisado novas matérias-primas ali, então estamos pensando ali em algumas matérias-primas que a gente pode estar substituindo, alguns com combustíveis fósseis que a gente usa, enfim, então a gente está avançando bastante nisso. E também todo um trabalho com reciclagem, né? Assim, hoje é um desafio nosso a reciclagem do calçado, porque quando a gente olha para um calçado é um monte de substâncias, então como é que a gente consegue cada vez mais avançar para ter essa reciclagem? Mas no paralelo a gente está avançando com sapateiros, enfim, então a gente está também investindo em outras perspectivas ali de inovação e tecnologia. Você mencionou sapateiro. Vamos conversar aqui, vamos falar para o nosso ouvinte do que se trata. São estações em que o consumidor pode levar um tênis usado e se ele tiver com qualquer probleminha ali, um rasgão ou descolado, vocês têm um sapateiro que consegue arrumar. É exatamente isso, assim. Então, todas as lojas da Veja, né? Hoje a gente tem 12 lojas, a gente tem um sapateiro. Então, é isso. Qualquer pessoa pode ir na loja e, sendo tênis da Veja ou sendo de outra marca, pode levar, né, esse calçado para o sapateiro. É um serviço com custo super baixo, mas a gente, inclusive, aqui em São Paulo, tem um sapateiro na nossa loja, né? Que a gente inaugurou agora em junho e a gente já consertou mais de 300 pares, assim. Então, legal. Desde quando a gente começou com sapateiros, a gente já reparou mais de 50 mil pares, então é bastante. E é uma forma da gente estender o tempo de vida do produto, sabe? Enquanto a gente não consegue, de fato, ter um processo de reciclagem, né, efetivo e real, a gente tem todos os trabalhos com sapateiros, que também é um trabalho de conscientização, de entender o consumo, de entender, né, de resgatar também, né, um serviço que é super importante. Então, a gente tem todo um trabalho de formação dessa mão de obra, de reconhecer, são especialidades que foram sendo perdidas. Então, quando a gente faz um curso de sapateiro, quando a gente contrata pessoas, então, tem histórias muito bonitas por trás e a gente quer reconhecer o papel e a importância desse trabalho. Então, é muito bonito de ver, assim. Gera emprego, renda, e tem um fator aí que eu acho que é o conceito da história, que é o fato de vocês estimularem mesmo o consumo consciente, porque a gente vive numa sociedade de estímulo ao consumo excessivo, sobretudo de tênis. Todo mundo quer ter o tênis da moda, né? E aí as empresas lançam não sei quantas mil coleções por ano. Vocês trabalham com 2 coleções por ano, né? Isso também. A gente trabalha com 2 coleções por ano, assim. A gente não é um fast fashion, né? Não estamos nessa moda que muda. A moda, como você bem falou, ela tá mudando toda hora. Então a gente tem 2 coleções. A gente tem uma linha muito forte no casual, que é o nosso grande modelo, né? Mas a gente também tem uma linha que vem crescendo, cada vez mais tecnológica, que é a esportiva, que se conecta muito com a galera da corrida, enfim. Então a gente tem também, né, esse público muito conectado e que cada vez mais está buscando marcas e calçados que se conectem um pouco com os princípios, com as ideologias, com os valores. Maravilha. Agora, Lu, eu queria te perguntar sobre as políticas de diversidade, equidade e inclusão. Naturalmente, na moda, né, nesse setor, as pessoas são mais plurais, mais diversas. Como é a representatividade das categorias minorizadas na Veja? Na verdade, a Veja já nasce nessa perspectiva. A gente é uma empresa super diversa, na verdade, assim, é muito gostoso de ver isso no dia a dia. Então, na perspectiva corporativa, a gente tem uma diversidade alta,
né? A gente tem programas de inclusão e de valorização, e a gente também tem levado isso para as cadeias produtivas, o que está sendo muito bonito. Então, por exemplo, quando a gente estava falando da borracha da Amazônia, a gente tem um projeto muito forte com relação à questão das mulheres. Durante muito tempo, as mulheres extrativistas, elas no final do trabalho falavam que elas ajudavam os maridos. E hoje não, você trabalha, né? Você não ajuda, mesmo que, assim, eu estou na minha casa arrumando as coisas que o meu marido está trabalhando, você está trabalhando também. Então a gente tem feito trabalhos também nessa perspectiva do reconhecimento, né? Nesse caso do papel e do trabalho das mulheres, mas também de outros temas, né? De diversidade junto às cooperativas, junto às famílias. Então está sendo muito bonito de ver essa troca. Muito bom. Agora, o fato de vocês serem transparentes, detalhando todo o caminho dos fornecedores, as melhores práticas trabalhistas, os contratos e as certificações. Tudo isso impacta na decisão de compra do consumidor brasileiro? Ele já reconhece esses atributos sustentáveis ou não? O que é que motiva o consumidor brasileiro a consumir o tênis Veja? Essa é uma ótima pergunta, assim, é uma boa caixinha, assim, de surpresa. A gente brinca dentro da Veja que a gente tem um lado da sorte, então a gente tem um momento em que, às vezes, alguma celebridade, alguém, assim, né, muito conhecida, acaba usando nossos calçados e daí tem uma procura grande, né, então a gente fala que é a sorte, que a gente tem essa oportunidade, mas também a gente tem, cada vez mais, percebido um público, um consumidor que está se conectando cada vez mais com marcas que têm esse olhar mais integrado, esse olhar mais responsável. Então a gente não consegue mensurar isso, mas o que a gente fala internamente também, que é muito um trabalho nosso, sabe? Da gente como empresa, como marca, da gente estar mostrando, levando para as pessoas, nos fóruns, nos eventos, como é possível ter um modelo de negócio disruptivo, que compra direto de cooperativas, que paga o preço justo, entendeu? Estamos melhorando, não somos perfeitos, mas estamos construindo isso junto. Então, os nossos consumidores, eles acabam, né, aqueles mais fiéis, eles acabam fazendo parte desse movimento. Então, não é o projeto da Veja, do algodão, da borracha, dos catadores, não é da Veja, é de todo mundo que faz parte desse movimento. Vocês são tão discretos que não querem nem dizer o nome das celebridades. Mas pode falar que meu público tem que saber quais são as celebridades que estão usando o tênis Veja. E a gente tem exemplos, por exemplo, da princesa, né, na Inglaterra, que usa bastante. Temos também, aqui no Brasil, a gente tem algumas pessoas que também usam na televisão. Gente, é o seguinte, é a Kate Middleton, casada com o príncipe William, e a Meghan Markle, que é casada com o Harry, não é isso? É isso Eu já mesmo. flagrei as duas, já vi nas mesmo. revistas, nas redes sociais, elas usando o tênis. Inicialmente, isso foi um combustível para o consumidor no Brasil? Com certeza, na verdade, para o consumidor no mundo, né? A gente tem 20 anos de história e nos últimos 6 anos a gente cresceu de uma maneira muito rápida, porque de fato elas estavam usando e aí teve uma foto em algum evento que elas estavam usando e aí a gente teve uma procura muito maior, assim. Então isso foi, que a gente brinca que é a sorte, assim, sabe? E que isso, graças a Deus, né, vem nos fortalecendo e permitindo com que a gente trabalhe aí com mais famílias, enfim, que tem uma produção cada vez maior. Mas não deve ofuscar o real trabalho que vocês fazem. É isso. E é por isso que a gente está aqui para comunicar. Agora, Lu, vocês se apresentam como uma marca muito transparente, ética, só que vocês não publicam relatórios de sustentabilidade, relatórios ESG, nem têm auditorias independentes anualmente, que é uma prática do mercado. Por que vocês optaram por esse caminho? Na verdade, é um tema interessante, assim. Primeiro que a gente fala que a gente tem uma política dos 4 zeros, tá bom? E o primeiro zero que eu vou falar agora é que a gente não tem investidor externo. Então, os donos continuam muito presentes no negócio, né? A gente não é aberto ao capital. Então, isso faz com que a gente consiga manter os nossos valores e os nossos princípios muito enraizados no nosso negócio. Então, o fato da gente não ter um relatório de sustentabilidade não significa que a gente não seja transparente com relação às nossas informações. Então, qualquer pessoa que acessar o site da Veja vai conseguir ver como é que é o contrato, o que a gente assina, o que a gente segue. A gente participa de muitas conversas para trocar informação. Cada vez mais a gente está em eventos e fóruns que as pessoas querem entender como é que esse modelo funciona e como é que eles podem fazer para estar, né, replicando ou se inspirando. Então, é muito uma decisão interna mesmo nossa de manter muito claro os nossos princípios e os nossos valores, deixar isso muito disponível
disponível para quem quiser saber, mas ao mesmo tempo a energia que a gente usaria para fazer um relatório, para publicar, para trazer um auditor externo, a gente faz o nosso dia a dia e disponibiliza para quem quiser, entendeu? É porque normalmente os relatórios são feitos para a perspectiva do investidor, né? Exato. É uma satisfação, uma prestação de contas. Que pena que nosso tempo acabou. A gente poderia ficar horas aqui conversando sobre esse exemplo que é inspirador. Então, de parabéns. Te convido já para uma próxima oportunidade e desejo cada vez mais sucesso à Veja. Tá bem, muito obrigada pela oportunidade e tenha uma boa tarde. Eu conversei com a Luciana Pereira, diretora de cadeias produtivas da Veja. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Ana Luísa Bessa, nos trabalhos técnicos a outra linda Priscila Gubiotti e na edição o Rafael Furugem e o Renato Barcelos. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.